Pois é, foi pensando nisso que profissionais liberais decidiram se unir e criaram o Partido Novo, né, para tentar mudar um pouco essa ideia que o público tem também em torno da política. Vamos saber agora, então, o que realmente tem de novo, de diferente nesse partido. O presidente do partido, João Dionísio Amoedo, está em Natal para divulgar nessa nova legenda e vai explicar os detalhes dessa ideia para a gente. Está aqui com a gente no estúdio do Bom Dia RN. Bom dia para o senhor, bem-vindo. Muito bom dia, Murilo. Na verdade, a ideia de montar o partido partiu de uma indignação nossa com a quantidade de impostos que nós pagamos e a qualidade de serviços. Então, esse grupo de pessoas se uniu, começou a conversar lá em 2010 e falou o seguinte: olha, se nós não participarmos da política, essa situação não vai mudar. Então, houve a ideia de olha, e a mudança tem que ser feita através das instituições democráticas e o caminho político. A ferramenta para isso é um partido. Que é o pensamento, inclusive, contrário à parte da população que, por não confiar muito na política, prefere até não participar das discussões. Tomar a orientação contrária. Contrário. E aí um dos nossos desafios foi mostrar para as pessoas assim, se nós temos um problema, nós só vamos resolvê-lo se participarmos dele, se atuarmos, e o caminho correto seria a política. Então nós juntamos um grupo aí de 180 pessoas, de 35 profissões diferentes, fundamos o partido. Confuso, muitas vezes, né? Mas ainda se tenta situar direita e esquerda. O Partido Novo estaria mais próximo do quê? Eu diria, nós temos evitado qualquer rótulo e preferido colocar os nossos valores, até porque os termos hoje, direita e esquerda, há muita distorção entre eles, não há um bom entendimento. Se tivesse que ter alguma classificação, eu diria que o partido tem um viés mais liberal na sua visão sobre a economia, sobre a liberdade das pessoas, a defesa dos direitos individuais. Então, se colocaria mais liberal, mais incentivo ao mercado, por exemplo, menos um Estado menor, é isso. É isso, nós entendemos o seguinte: o Estado normalmente é o mau gestor, já pega uma parcela muito grande dos nossos impostos. Nós entendemos que o indivíduo seria melhor gestor da vida dele, saberia usar melhor os recursos. E o Estado, consequentemente, atuando em menos áreas, poderia ser mais eficiente. Se ele atuasse basicamente na saúde, na educação, na segurança, ele poderia atuar melhor do que o que tem acontecido hoje. Agora, presidente, nós temos já no Brasil mais de 30 partidos, inclusive hoje, isso é uma crítica. Tem gente que defende que deveríamos ter menos legendas, tem gente que diz, olha, acontece muito o aluguel dos partidos menores, eles participam das eleições e depois acabam se unindo e, digamos assim, vendendo influência. Um novo partido, né? Mais uma legenda é realmente solução para tantos que a gente já tem hoje? O nosso entendimento, na verdade, nós temos hoje 32 partidos, é uma quantidade muito grande, mas o nosso entendimento é que a quantidade de partidos não é o problema, ela é o sintoma do problema que a gente tem. Por quê? Falta muita representatividade. As pessoas, apesar de termos 32 partidos, não se sentem bem representadas pelos não partidos existentes, não se identificam com nenhum deles. E um negócio que nós, por exemplo, somos contra é a existência de benefícios para os partidos, como o fundo partidário e o horário eleitoral. O Novo defende que isso não deveria existir. Cada partido deveria ser suportado pelos seus apoiadores, pelos seus filiados e não utilizar recursos públicos. Eu peço para o senhor continuar aqui com a gente, porque nós gravamos alguns depoimentos da população exatamente sobre essa visão que as pessoas costumam ter sobre política. Vamos conferir aí. Política também é desacreditada, né? Os exemplos aí não são dos melhores, né, que a gente pode ver por aí, mas eu sinceramente não acredito mais não. Acredita que a política ainda pode mudar o país? A política sempre muda alguma coisa, né? Mas pelo que eu estou vendo, para pior. Não estou vendo melhor. Você acha que precisa de uma reforma política? Precisa. Isso precisa. E crê numa reforma política que não tenha corrupção no Brasil? É difícil, é muito difícil. Eu também não acredito. Vamos conferir já o próximo aí, já para nos ajudar na conversa. A senhora acredita na política? Acredita que ela ainda pode mudar o país? Olha, ela pode mudar o país se aparecerem alguns políticos que se comprometam, né, com o país, que parem de pensar um pouco em si mesmo e pensem um pouco no povo, né? Hoje você acredita no que os políticos falam? Não acredito mais. E é uma visão, né, presidente, de grande parte da população, né? As pessoas têm essa opinião firmada de não acreditarem nos políticos e não nos partidos, né? O que o Partido Novo pretende fazer para mudar, de certa forma, essa visão? Chegar mais próximo à população. Chegar mais próximo e, principalmente, uma coisa que nós temos dito desde o início, o Novo quer ser um partido de ideias e não de pessoas.
nós achamos muito importante aglutinar e reunir as pessoas em torno de ideias, de conceitos, de valores, para que o ciclo de vida do partido seja muito maior do que cada um de um indivíduo, porque você não pode ter um projeto pessoal dentro do partido. Então, o que nós temos dito isso, quer dizer, quem está atrás do novo são as ideias, então aglutinar isso, e por isso que a gente tem feito, quer dizer, são muitas conversas, apresentações do novo. O novo tem sido muito atuante nas mídias sociais para explicar o que nós acreditamos, quais são os princípios, quais são os posicionamentos e fazerem as pessoas participarem. Em presença nas redes sociais estaria em terceiro lugar, inclusive. Terceiro lugar. Seguidores. Exatamente, porque foi uma ferramenta que nós encontramos para estar conversando com a população. E nós temos notado que realmente há um descrédito grande, mas as pessoas, ao se aproximarem e a conhecerem o novo, a palavra muito que eles falam é esperança. Eles falaram, olha, isso está nos abrindo a esperança de termos efetivamente mudanças e participarmos do processo. Vamos dar mais uma olhadinha no depoimento aí? A politicagem, né, é a parte suja da política genuína, porque se a gente for parar para pensar, né, em uma política séria, aquela que realmente vem para servir o povo, nessa eu acredito. Mais um aí, vamos na sequência. Uma reforma política seria uma boa ideia, séria, com pensamentos realmente de mudar o rumo do país, não mudar só para agradar uma parte da população. Presidente, a gente confere, inclusive, né, que a população ela não está completamente desinformada, inclusive, das discussões que circulam hoje, né? Reforma política foi citada aí pelo menos 2 vezes. Qual é o posicionamento do partido em relação a isso? Olha, nós entendemos que uma reforma política, no primeiro momento, deveria ser alguma coisa muito simples, e no sentido de dar mais liberdade aos eleitores. O que nós sugeriríamos? Primeiro, o voto, no nosso entender, deveria ser facultativo. O voto é algo muito importante, nós incentivamos a pessoa a exercer esse direito, mas, de novo, é um direito. O Brasil está preparado para isso, para o voto facultativo? Eu acho que nós temos que acreditar que as pessoas são capazes, têm responsabilidade, têm consciência e dá o direito a elas de tomarem suas próprias decisões, mesmo que se arrependa depois, porque vai ser um processo de aprendizado. A segunda coisa, conforme eu comentei, eu acho que a gente deveria acabar com os benefícios para os partidos, para não ter um incentivo financeiro para a montagem de partidos. Isso seria a extinção de qualquer tipo de financiamento público, fundo partidário e mesmo horário eleitoral. Quer dizer, cada um deveria ser capaz, pelos seus filiados, de suportar o partido. Agora, presidente, em que ponto está a criação do partido? Durante as eleições deste ano se levantou essa questão, até com a candidatura da candidata Marina Silva, né? A Rede de Sustentabilidade não conseguiu, pelo menos diante da Justiça Eleitoral, todas as assinaturas. Como é que está o Partido Novo hoje, nesse aspecto? Já está legalizado, reconhecido? Não, nós já passamos toda a etapa mais burocrática e difícil, que é dessa obtenção das assinaturas de apoio. Nós tivemos já 502 mil assinaturas validadas pelos cartórios, montamos os diretórios necessários e o nosso processo agora está desde julho no TSE. Provavelmente no início do ano a gente deva vir a ter o deferimento do partido sendo aprovado e passando aí a poder lançar candidatos, ter filiados. Então, no início do ano é a já para 2016, talvez. Já para 2016, certamente nós teremos possibilidade de ter candidato. O partido está sendo apresentado hoje em Natal, né? Tá Quem pode participar? Como é que é? Olha, nós vamos fazer uma apresentação no Vila do Mar, a partir das 19 horas, e é basicamente explicando qual foi o nosso histórico, um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui. De onde surgiu a ideia de montar o partido, quais são os nossos valores, qual é o nosso objetivo, qual é a estratégia. Então, estão todos convidados, a entrada é gratuita. E vai ser uma boa oportunidade para conversar e explicar mais do projeto aí. É isso. João Dionísio Amoedo, que é presidente do Partido Novo, muito obrigado pelas informações. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, Amoedo.